Muito bem, capítulo 56 do livro Lar Adventista, divórcio. Vamos para o assunto. Sem perder muito tempo, né? Vamos começar. Diz assim, ó: o casamento é um contrato por toda a vida, toda a vida. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de um romance. E difícil é despojá-lo neste aspecto com que a imaginação o envolve. E impressionar o espírito com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas, com laços que coisa alguma senão a mão da morte deve desatar. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro, através de todas as vicissitudes da vida enquanto ambos viverem. Perceberam? Muito claro, né? É um laço que só pode ser desfeito ou desatado pela morte. Aqui vai dizer aqui. Calma aí que nós vamos entender melhor um pouquinho sobre este assunto. Conceitos errôneos sobre o casamento. Entre os judeus era permitido ao homem repudiar a sua mulher pelas mais triviais ofensas, e a mulher se achava então em liberdade de casar outra vez. Este costume levava a grande infelicidade e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. Ele disse o seguinte: qualquer, disse ele, que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5,32. Quando posteriormente os fariseus o interrogaram acerca do casamento, segundo foi ordenado na criação, Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Mateus 19:8. Cristo veio para corrigir esses males e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um casamento. Assim anunciou ele ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Amém? Então aqui ficou claro para vocês, né? Deus dá o casamento, é algo sagrado, mas só existe a possibilidade de um divórcio caso haja um adultério, né? A pessoa ali tem entrado em prostituição, em adultério, tá bom? Mas se não tiver havido este assunto de adultério e se separarem, aí quem casar com a repudiada comete adultério também. E isso aqui vai ficar um pouco mais claro para você no decorrer do estudo. Pode ficar tranquilo. Conselho a alguém em vias de divorciar-se. Tuas ideias com respeito à relação matrimonial têm sido errôneas. Nada senão a violação do leito matrimonial pode quebrar ou anular o voto matrimonial. Isso aqui são aquilo que nós conhecemos de pessoas que. Só um minutinho. De pessoas que se separam por qualquer coisa, né? São pessoas que eles não têm. Como é que eu posso dizer? Eles não teve um caso de adultério, de traição. E aí eles falam assim: ah, sabe de uma coisa? Eu não gostei, não. Essa pessoa aqui tá fazendo coisas aqui que eu não gostei, não. Ela tá. Eu não gostei, ela se veste de direito, ela usa um perfume que eu não gosto, ela deixa as coisas bagunçadas, então não bateu, não. Então eu vou separar. Esse tipo de separação não é válido, né? Esse tipo de divórcio não é válido. Então, se separar e a pessoa casar com outro, a pessoa comete adultério. Quem casou com outro também está em adultério, tá certo? Então, qual é a forma que pode haver essa violação? Apenas por se quebrar o voto matrimonial, que é outro problema também. Então, mas vamos continuar. Diz assim, ó: estamos vivendo em tempos perigosos, quando não há segurança em coisa alguma, salvo na firme e inamovível fé em Jesus Cristo. Não há coração que não se possa extraviar-se de Deus pelos enganos de Satanás, se não vigiar em oração. Olha só a importância da oração, né? Então, se nós não tivermos em oração,
vai se extraviar, o coração vai se afastar das coisas do Senhor. Diz assim, ó, tua saúde estaria em muito melhor condição se estivesse tua mente em paz e repouso, mas se tem-se ela tornado confusa e desequilibrada e raciocinas incorretamente com relação ao divórcio. Isso é, se tu ficar pensando muito nesse assunto, tua cabeça vai ficar complicada, né? Então diz assim, ó, teus pontos de vista não podem ser sustentados no terreno em que arrazoas. Não estão os homens em liberdade de fazer uma norma de lei para si, a fim de abandonar a lei de Deus e satisfazer as suas próprias inclinações. Devem eles consultar a elevada norma moral de justiça divina. Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido a sua esposa. Qual é o motivo, irmãos? Adultério. Seja essa questão cuidadosamente considerada, ok? Então esse é o motivo. Ah, eu quero separar porque eu não gostei, pastor. Ah, eu casei, eu achei que deu errado, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Deus não conhece esse tipo de separação. É só se tiver adultério. Conselho a um casal separado. Meu irmão, minha irmã, por algum tempo não tendes vivido juntos. Não devias ter seguido este caminho, e não o terias. Se tivesses ambos cultivado a paciência, a bondade, a tolerância que deve existir entre marido e mulher. Nenhum de vocês devia impor a própria vontade e procurar executar as próprias ideias e planos, sejam quais forem as consequências. Nenhum dos dois deveria estar determinado a fazer o que melhor lhe aprouver. Deixai que a suavizante, subjugante influência do Espírito de Deus opere em vossos corações e vos capacite para a obra de educar os vossos filhos. Apelai a vosso Pai Celestial para que vos livre de render a tentação de falar de maneira dura, voluntariosa, impaciente um ao outro. O marido, a esposa, e esta ao marido. Tendes ambos caráter imperfeito, como não vos haveis colocado sob o controle de Deus. Vossa conduta de um para com o outro não tem sido sábia. Percebeu? Então aqui é um conselho para um casal que está separado, né? Eles deveriam ter seguido um caminho de manter a paciência, a bondade, a tolerância, e nenhum tinha que impor a sua própria vontade. Irmãos, e é por esse motivo que acontecem as separações, os divórcios, né? Por causa do orgulho, da razão, muitos querem ter razão, não consegue dar o braço a torcer, acha que dá certo em tudo, não permite que o Espírito Santo cuide daquela casa, não existe paciência, tolerância, não existe bondade dentro da casa, né? Então, assim, a pessoa coloca a sua própria vontade acima dos controles do Senhor, não permite que Deus guie aquele lugar, então o resultado vai ser a separação mesmo. Mas, nesse caso em específico, desse tipo de separação que a pessoa separou, por causa que não colocou não fez isso aqui que Deus pediu, aí, meu amigo, é um problema muito grande, porque aí o casal, nesse caso, teria que viver em abstinência sexual o resto da vida. Como assim, pastor? Se a pessoa decidiu casar, é um trato para a vida toda. E se chegou ao momento que eles viram que não dava certo viverem juntos, existe a possibilidade de separação, obviamente, mas não é a vontade do Senhor. Mas a separação não pode, você não pode ter relação sexual com outras pessoas. Você continua casado, você só está separado. Mas continua casado, nos olhos de Deus você continua casado. Ah, mas eu quero arrumar outra pessoa ali. Aí você cometeu adultério. Quem casou com você vai viver em adultério por resto da vida. E a pessoa que ficou inocente, pastor? Essa daí, enquanto ela não casar com ninguém, ela está inocente. Se ela casar com alguém, ela tem liberdade para isso. Porque quem adulterou, que foi o culpado, esse aí, meu amigo, esse aí tem sorte que Deus é misericordioso, né? Vamos dizer assim. Mas é uma situação muito complicada, muito complicada. Quem cometeu adultério e casa-se, mesmo que a mulher depois, a inocente venha casar depois, mas é um caso que vai ter que se ver com Deus, porque quebrou um trato de toda a vida. É delicado esse assunto, irmãos. É delicado e a gente fala mesmo porque, infelizmente, estão levando o casamento de uma forma que não honra a Deus, tá certo? Continuando. Suplico-vos que vos coloqueis sob o controle de Deus. Quando tentados a falar de maneira provocante, procurai nada dizer.
Sereis tentados neste ponto, porque nunca venceste este objetável traço de caráter. Mas todo mau hábito deve ser vencido. Fazei completa entrega a Deus. Caí sobre a rocha, Cristo Jesus, e sede quebrantados. Como marido e mulher, disciplinai-vos a vocês mesmos. Ide a Cristo em busca de auxílio. Ele de boa vontade vos suprirá com sua divina simpatia, sua livre graça. Arrependei-vos diante de Deus de vossa conduta passada. Entrai em acordo e reconciliai-vos com o esposo e com a esposa. Lançai para longe e infeliz, desagradável experiência de vossa vida passada. Tomai coragem no Senhor. Fechai as janelas da alma para a terra e abri-as em direção ao céu. Se elevais vossas vozes ao céu em oração em busca de luz, o Senhor Jesus, que é a luz e vida, paz e alegria, ouvirá vosso clamor. Ele, o sol da justiça, resplandecerá nas recâmaras de vossa mente, iluminando o templo da alma. Se saudardes o calor de sua presença no lar, não proferireis palavras que gerem sentimento de infelicidade. Ok? Então são os conselhos que são dados para as pessoas que estão passando por problemas no casamento. Pessoas que estão passando por problemas, estão pensando em separação e não tem o motivo válido para isso, ou seja, o marido não traiu e a mulher não traiu, então, irmão, faça isso, cai sobre a rocha, seja quebrantado por Jesus. Busque, tenha paciência, busque auxílio, te arrependa, faça a vontade do Senhor, lança para fora essa infelicidade da tua casa, suplique a Deus, coloque-se no controle do Senhor, mas não abandone o seu matrimônio. Não abandone, porque senão aí já fica mais complicado. E o ser humano, ele é tendente a cair, né? Cada dia mais ele sente o desejo de cair, de fazer as coisas, né? O corpo, a carne do ser humano, ela busca pelo prazer. Então, se você se separar, eu me separei em compatibilidade de gene e tal, não quero não vou adulterar, não vou ter relação sexual. Isso como é que eu posso dizer? É andar na beira de um precipício. A possibilidade de você fazer é muito grande. Ah, mas eu tenho uma carta do divórcio aqui, ó. Mas essa carta de divórcio você vai perceber aqui que ela não vale nada. Na lei do homem, tudo bem, mas para Deus ela não vai valer nada, porque para Deus vocês continuam casados. Conselho a uma esposa maltratada. Olha só essa informação aqui, ó. Conselho a uma esposa maltratada. Recebi tua carta e em resposta direi: não aconselho o teu retorno ao Senhor de, aqui vai mencionar aqui, ó, a menos que vejas nele decidida mudança. O Senhor não se agrada das ideias que ele tem tido quanto ao que é devido a uma esposa. Se mantém suas opiniões anteriores. O futuro não te será melhor do que foi o passado. Ele não sabe como tratar uma esposa. Sinto-me muito triste com isto. Penaliza-me naturalmente por ele, né? Por D. Mas não posso aconselhar-te a voltares para ele contra o teu discernimento. Falo-te com a mesma sinceridade como falei a ele. Ser-te-ia perigoso colocar-te outra vez debaixo da sua ditadura. Eu esperava que ele mudasse. O Senhor sabe tudo sobre a tua experiência. Tem ânimo no Senhor. Ele não te deixará nem te desamparará. Meu coração abre-se nas mais tenras simpatia para contigo. Percebeu? Isso aqui é caso de pessoas que sofrem abusos psicológicos, né? Agressão psicológica, agressão física dentro do lar. E qual é o conselho, tanto do Espírito de Profecia como da igreja? Saia de casa, né? Saia de casa, se afaste. Se a pessoa não mostrar ali decidida mudança, não volte para casa. Existem pessoas que mudaram? Claro que sim. O Espírito Santo pode estar trabalhando na vida de muitas pessoas se as pessoas quiserem, né? Então, claro que pode. O que tem que ser feito, pastor? Primeiro é denunciar, irmão. Denunciar. Se você foi agredida em casa, né? Principalmente as mulheres, que sempre tem muitos casos de mulheres que são agredidas em casa, aí tem que denunciar. Tem que denunciar porque aquele homem ele está maltratando você, está prejudicando o seu relacionamento e ele não casou para fazer isso. Primeira coisa. Segundo, sair de lá. Ah, mas a casa é minha, não vou sair. Então, irmão, você pode sair de lá dentro de um caixão. O que tem de pessoas aí matando o outro dentro de casa é muito complicado. Cada vez está aumentando. Você não conhece as pessoas. Então, assim, não é bom se arriscar com este assunto, né? Então, a igreja pede para que você se afaste. Pastor, mas aí, eu vou me separar, vou me divorciar? Qual que é a história? Irmãos, é uma separação. Você continua casado com essa pessoa, casada com essa pessoa, mas você vai se separar, vai sair da casa e vai viver separada
em abstinência sexual. Ficou claro? Caso essa pessoa, esse agressor, cometa adultério, tenha relação com outras pessoas, você está livre para contrair outro matrimônio. Caso ele não tenha outro relacionamento, mas ele te agrediu, mas tenha outro relacionamento, continuam casados diante do Senhor. Se ele não mudar de atitude, você fique lá, é, você fique lá onde você está, ele onde ele está. Você não pode casar mais, nem ele, porque esse assunto do casamento, nós já falamos desde o início desse livro, desde o início de tudo, tem que ser muito analisado antes do casamento. Antes do casamento, para que não aconteça aí o divórcio, né? E o divórcio só por duas situações: morte ou adultério, ok? Então separa-se, mas você continua em abstinência, adorando ao Senhor, sem casar novamente. Só ele, se ele vier a ter outro relacionamento, aí sim você está livre para contrair outro matrimônio. Tá ficando claro, pessoal, esse assunto? Coloca no chat aí para poder eu saber se está ficando claro. Que eu vou vendo aqui no meu chat. Tá ficando claro? Ó? Escreva para mim rapidinho aí, se você se estão entendendo ou não, para eu saber aqui como é que tá a sua compreensão deste assunto. Não vi nada aqui no chat ainda. Ok, que bom. Então alguns já deram feedback aqui e a gente vai continuando aqui. Conselho a um marido abandonado pela esposa. Diz assim, ó: não vejo o que mais se pode fazer neste caso. E penso que a única coisa que podes fazer é abandonar a tua esposa. Se ela está assim determinada a não viver em tua companhia, sereis ambos muito infelizes se os tentardes, visto que ela inteira e determinadamente escolheu sua sorte. A única coisa que pode fazer é tomar a tua cruz e proceder como um homem. Ok? Aqui está falando sobre mulheres que abandonam o marido, né? Não querem, o marido fica ali insistindo. Inclusive, nós tínhamos uma aqui que estava, um jovem aqui que estava todo tempo solicitando isso. A mulher meio que saiu, abriu mão mesmo, não quis saber mais. E ele meio que se desanimou e até não está mais participando aí com a gente, né? Mas está no grupo, graças a Deus. Possamos continuar orando por ele. E neste caso, irmãos, é isso aqui, ó. Vai chegar uma hora que o conselho vai ser esse, ó. Vai fazer o quê? Ela te abandonou. Agora é seguir a vida, seguir a vida. Se ela te abandonou, te deixou, te traiu, tá com outro, você tá livre, segue a vida. Ficou claro, irmãos? Tem gente que fica ali, ó, roendo o osso. Tentando. A pessoa já tá com outro, já tá grávida, já tá, tem filho, já tem tudo, tá ali, ó. Ó, tanto homens como mulheres. Não precisa, irmão, você tem a liberdade que Deus deu para você ser feliz novamente. Tem gente que fala, não, porque o casamento é um negócio eterno e eu quero de volta. Calma, você vai sofrer muito, né? Então, assim, se a pessoa cometeu adultério e te abandonou, siga a tua vida, né? Siga a tua vida e vamos avançando e vamos buscar alegria, obviamente, escolher agora com muita cautela para que você possa ter uma vida feliz. Deus não quer que você viva infeliz, não. Obviamente, escolha bem, a escolha faz toda a diferença, tá bom? Faz toda a diferença. Divorciados, mas ainda casados à vista de Deus. Isso aqui foi o que nós acabamos de mencionar, mas vamos lá de novo. Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus e de acordo com a lei mais alta, que é a lei do Senhor. Só há um pecado, que é o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa, segundo as leis de Deus. Vi que a irmã, pontinho, pontinho, por ora não tem direito de desposar outro homem, mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Ok? Claríssimo, né, irmãos? Eu acredito que está claro isso daqui. Muito bem. Muito bem, isso mesmo, Lucília. Lucília está mencionando aqui. Me recordo quando eu descobri que separar não significa casar de novo. Tive impacto. É bem sério esse assunto. Muito sério esse assunto, é verdade. Bom dia, pastor. Se meus cônjuges estiverem me traindo e eu descubro e continuo com ele, é lícito? Tem uma mensagem, tem uma informação em relação a isso aqui também
Lucilene, tá bom? Vamos lá. Separação de um cônjuge incrédulo. Incrédulo, diz assim, ó. Se a esposa é incrédula e opositora, o marido não pode, em face da lei de Deus, abandoná-la só por isto. Para estar em harmonia com a lei de Jeová, ele deve coabitar com ela, a menos que ela mesma escolha a separação. Ele pode sofrer oposição e ser molestado de muitas maneiras, mas encontrará conforto, força e sustento da parte de Deus, que lhe pode dar graça para toda emergência. Deve ser um homem de mente pura, decididamente de princípios firmes, e Deus lhe dará sabedoria quanto ao caminho que deve seguir. O impulso não lhe controlará a razão, mas a razão manterá as rédeas de controle em sua mão firme, para que a luxúria seja contida nos freios. Está falando aqui de casos de pessoas incrédulas, né? Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu vou me separar do meu marido, da minha esposa, porque eles não querem saber de Deus. Não, irmãos, aqui Deus não dá essa informação, não. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai perceber, se você casou com esposa incrédula ou um marido incrédulo, não separe. E ainda vai dizer mais, pela sua vivência com ele, você pode santificar seu esposo ou sua esposa. Tá certo? Esse é o conselho do Senhor. Ah, não, pastor, mas meu marido bebe e eu não quero saber, eu já falei para ele e eu vou separar se ele não parar de beber e vou casar com outra pessoa. Aí você vai cometer um pecado, irmão, vai ter um problema grande. Então não faça isso, tá bom? Siga o que Deus está ordenando. Se você casou, segura a mula e vai embora, irmão. É assim que funciona. Tá certo? Agora qual é o meu conselho para todos? Que nós já falamos sobre isso. Irmão, vai casar? Não casa com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo desejo de buscar a Deus, porque aí é difícil, essa caminhada já é difícil. Aí você ainda tem que estar puxando os outros, é mais difícil ainda. Mas se você já está casado com uma pessoa assim, você se converteu, agora eu me converti, descobri a verdade, meu marido não quer vir, você para. Aí não é o conselho não, tá bom? Então tenha muito cuidado, muito cuidado. Inclusive, eu já até dei uns conselhos para algumas pessoas aqui no particular que estava pensando em casar com pessoas de outra religião ou que nem eram de outra religião para tentar ali dar estudo bíblico, alguma coisa, e essas pessoas se converterem. Irmão, você tem muitas formas de pregar o evangelho. Casando com incrédulos não é uma delas. Não vá por aí, tá bom? Não vá por aí, porque não vai, em alguns casos, bem poucos, ainda dá certo. Na maioria dos casos, é mais fácil você sair da igreja do que você atrair outra pessoa para a igreja. E que fique firme ali. Então não vá por aí, tá certo? Uma esposa aconselhada a mudar de disposição. Diz assim, ó: recebi uma carta de teu marido. Eu diria que só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou esposa do seu marido, que é o adultério. Se não sois de temperamentos compatíveis, não seria uma glória para Deus mudar de tal disposição? Marido e mulher devem cultivar respeito e afeição um pelo outro. Devem guardar o espírito, as palavras e as ações, a fim de que nada seja dito ou feito que irrite ou moleste. Deve cada um ter cuidado do outro, fazendo tudo em seu poder para fortalecer sua mútua afeição. Digo a ambos que busquem ao Senhor em amor e bondade, cumprir vosso dever um para com o outro. O marido deve cultivar hábitos industriosos, fazendo o melhor para sustentar a família. Isto levará sua esposa a ter respeito por ele. Minha irmã, não podeis agradar a Deus mantendo tua presente atitude. Perdoa teu esposo, é teu marido e serás abençoada procurando ser uma esposa fiel e afetuosa. Deixa que a lei da bondade esteja em teus lábios. Podes e necessitas mudar de atitude. Necessitais ambos de estudar como vos assemelhareis, em vez de diferir um com o outro. O uso de métodos brandos, delicados, fará surpreendente diferença na vida de cada um de vocês. Então tá aqui os conselhos para alguém que está querendo se separar, abandonar o marido, querendo sair de casa dizendo que não dá mais certo porque é incompatibilidade, tal. Então o conselho é: muda a forma de trabalhar, muda a disposição, trabalha, luta pelo teu casamento, ok? Este é o caso. Ok, irmãos? Este é o caso. Beleza? Irmã, alguém perguntou aqui: pastor, me tira uma dúvida, o meu esposo está viajando, chega a viagem depois do pôr do sol, é lícito ter relação sexual com ele após o pôr do sol? Não tem problema não, irmão, é seu esposo, tá bom? A relação sexual dentro do casamento é uma bênção, não é uma maldição, não é um pecado. Você pode ter relação sexual com seu esposo, com certeza. Aqui diz, e pronto. Aí chegamos então à conclusão do estudo desta manhã. E o estudo conclusão: nos casos de violação do sétimo mandamento,
que é adultério, onde a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento. Desculpa, deixa eu ler direitinho aqui, pronto. Se a parte ofendida pode obter o divórcio, tornar pior sem tornar pior a situação de ambos e dos filhos, se os tem, deve separar-se. Ok? Aqui é um caso de alguém que teve o adultério, né? Que sofreu adultério. Então, se a pessoa quiser se separar, pode separar, deve separar, né? Se há possibilidade de ficarem eles próprios e os filhos em situação pior pelo divórcio, não conhecemos nenhum texto bíblico que declare culpada a parte inocente por não se separar. Isso aqui é o caso de alguém que perguntou: pastor, se eu descubro que está me traindo, o que acontece? Nada, se você descobre e você perdoa, mantém o teu casamento, não tem problema. Ah, eu prefiro perdoar. Ok, esse é o conselho principal. Se você puder perdoar e conseguir perdoar, avance no perdão que vai dar tudo certo. Se você não conseguir perdoar, na verdade não é conseguir perdoar. Se você não conseguir viver com aquela situação, você tem a liberdade, biblicamente, para que você possa contrair um novo matrimônio, se caso você sofreu uma traição, tá bom? Mas se você quiser manter, perfeitamente, perdoe e mantenha. Conheço pessoas que sofreram traição, confiaram e hoje vivem felizes da vida. Então, Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Aqui vai dizer, ó, templo, trabalho, oração, paciência, fé e uma vida piedosa podem realizar uma reforma. Viver com alguém que tenha quebrado o voto matrimonial e é coberto por toda parte com a desgraça e a vergonha do amor culpado e não o sente é um cancro devorador para a alma, e contudo o divórcio é uma eterna e profunda mágoa. Que Deus tenha piedade da parte inocente. O casamento deve ser considerado muito antes de ser contraído. Ok? Ora, ora, terceiro ponto, quarto ponto. Homens e mulheres que podiam ser respeitáveis e bons e alcançar o céu, vendem-se afinal ao diabo por baixo preço, ferindo o coração de seus amigos, desgraçando suas famílias, acarretando descrédito sobre a causa e indo afinal para o inferno. Deus tenha misericórdia, porque os que são apanhados no crime não manifestam arrependimento proporcional à enormidade do crime, não escapam para Cristo em busca de misericórdia, a fim de curar, tanto quanto possível, as feridas que fizeram. É forte, né, irmãos? Aqui diz, ó, mas se eles não fizerem o que deve e o inocente tiver perdido o direito legal ao divórcio, por viver com o culpado após sua culpa ser conhecida, nós não julgamos que o inocente esteja em pecado por não se separar, e seu direito moral de ir embora parece questionável, se sua saúde e vida não correrem grande risco com a permanência. Então aqui, se a pessoa quiser continuar com o marido depois de ser traído, é uma questão pessoal, cada um decide. Se não estiver sofrendo perigo, fique à vontade, essa é decisão pessoal. Amém, povo de Deus? Ficou claro aí? Oro para que esteja ficado claro para você. Muito bem, esse foi o assunto de hoje sobre divórcio. A suma é: sirva ao Senhor, adore ao Senhor, lute pelo casamento. Pastor, eu não tive adultério, mas estou com uma situação difícil, quero me separar. Não se separe. Só caso de adultério você tem a liberdade para o divórcio. Caso haja agressão, você se separa do seu esposo, vai para sua casa, separação, tá? Não divórcio. Vai para outro lugar para que deixa passar o tempo para ver se vai haver mudança. Não havendo mudança, continue separado em abstinência, não case novamente. Só se ele ou ela, né? Não sei quem vai cometer a agressão, que hoje está mudando tudo, contraia outro casamento. Aí você está livre, a parte inocente está livre, ok? E, pastor, e aquelas pessoas que casaram, que adulteraram, conseguiram outra família, e, e a parte inocente se manteve inocente, como é que fica? É estudo para outro dia. Prepara o teu coração, vamos estudar outro dia sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para cada um de vocês o estudo de hoje. E o apelo é: Senhor, abençoa o meu casamento, que o inimigo não venha destruir o que o Senhor uniu. Simples, objetivo, e que essa seja a nossa oração nesta manhã. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Derrama tuas bênçãos sobre teus filhos que estão aqui participando. Cura de cada matrimônio, Senhor. O inimigo está desesperado, doido para querer destruir os nossos casamentos. Não permita que isso aconteça. Cura da gente, nos fortaleça, nos dê paz e que a gente consiga, Senhor Deus, todos os dias ter um casamento saudável, abençoado pelo Senhor. Fazemos isso, entregamos todos os casais, nossos distritos, os demais distritos das igrejas, de todos os lugares, colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor.
Deixa eu ver aqui os micrófonos de vocês, microfones. Uhum. Pronto, pode falar aí. Amém, amém, amém. Entenderam? Amém. Amém. Seja louvado. Ficou claro, né? Ficou clarinho. Amém. Tem água cristalina. Amém. A Agatha tá Boa, vamos a tirar Agatha aquele print. dormindo. Vamos aqui, Felipe. Resumindo, eu vou ter que ficar com A o meu Agatha, amor da opa, vida. Amém. Irmão. Tem que ficar com amor pro resto da vida. Olha, E não meu esposo pode, é um ó. amor de É Deus. Meu esposo é uma pecado. bênção, pastor. Botei aqui, ó. É pecado orar pra pessoa morrer, viu? Eu me livro. Meu esposo Teve assim, um tempo que ensinavam que tinha que separar caso de maus tratos. Quando a mulher apanhava, diz que tinha que ter divórcio. Me ensinaram uma vez isso, mas agora ficou muito claro isso. E a Não separação. entendi. Separação, e aí a pessoa não pode estar livre para casar, não, por causa disso, não. Tá bom? Orar para a pessoa mudar. Se caso não mudar, vai manter pura, ou vai manter ali sem relação sexual com outra pessoa, até que a pessoa que agrediu consiga outro relacionamento. Certo? Ficou claro, né, gente? Ficou clarinho, né? olha quem tá acordado, né? Ó, Olha quem tá acordado. Eu tenho. vamos lá, das 3 e dá o sorrisão. Sorriso, Agatha, sorriso. Primeiro já foi, vamos pro segundo. Pronto. Povo de Deus, muita informação. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Que Deus abençoe. Qualquer coisa, outro dia a gente faz só um estudo só sobre esse assunto, mais uma vez, para tirar dúvidas e dúvidas e dúvidas, mas que não seja no culto da madrugada, porque Tchau, princesa. são, né? Mas assim, um dia que só para estudo mesmo, pergunta, pode estar fazendo. Titia chegou, Agatha. Agatha. Opa! Que Deus abençoe, povo de Deus. Agatha. Amém. Abençoe a todos. Tchau. Bom dia. A Sueli tá aí, não viu?